Olá pessoal, professor Diego Chivarria e essa é a terceira parte da nossa aula sobre política monetária. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre inflação. Inflação nós temos muito a discutir aqui no Brasil. O Brasil já foi um dos países de maior inflação no mundo e nós tivemos um grande sucesso em controlar a nossa inflação. Inclusive por conta desse problema que nós tivemos ao longo de muitos anos com a inflação, nós aqui no Brasil nos tornamos especialistas em inflação. Nossos economistas todos tinham grandes conhecimentos sobre, afinal, o que causa e o que não causa inflação. Afinal, como resolver a inflação? Bom, primeiro vamos falar que inflação, existem dois tipos de inflação. O primeiro deles é a inflação de demanda. Inflação de demanda, lembrem-se da curva de demanda. Quanto maior o preço, menor a quantidade. Quanto maior a renda, maior a demanda por produtos. A inflação de demanda é isso. Existe um aumento de renda, ou um aumento dos gastos do governo, ou um aumento do crédito na praça, ou mesmo expectativas positivas dos agentes que fazem com que as pessoas, as empresas ou o governo gaste mais, procure mais produtos, compre mais e comprando mais, tem mais demanda e comprando mais e tendo mais demanda, os preços sobem. É aquela coisa, se tem mais gente comprando, o preço é outro, tá? Por outro lado, nós temos também a chamada inflação de custos, inflação de oferta ou de custos. Essa é uma inflação que resulta normalmente de algum choque de oferta, de algum problema na oferta de produtos e serviços. Então, algum custo aumenta, quebra uma safra, aumenta a taxa de juros, aumenta o custo, tem uma mudança no câmbio, por exemplo, o dólar que estava em R$ 5 vai para 6, aumenta o preço das coisas importadas, ou um aumento de impostos, por exemplo, aumento do imposto de importação das pequenas compras que a gente teve, um aumento, por exemplo, no custo de mão de obra, quando, por exemplo, as pessoas ganham aumento de salário. Então, são diversos tipos de choques que afetam os custos e que resultam em inflação de custos. Isso é interessante porque, inclusive, durante a pandemia, a gente teve diversas inflações por conta de oferta. Por exemplo, tivemos restrição na cadeia de produção de automóveis e que resultou numa restrição na oferta da produção de automóveis e, com isso, aumento do preço dos carros. Tá? Isso aconteceu com diversos mercados e volta e meia acontece. Lembrem-se agora, nas enchentes que nós tivemos aqui em Porto Alegre, o preço da alface disparou. Por quê? Porque diversos produtores perderam a sua produção e havia pouca oferta. Então, é uma inflação que responde a esse choque de oferta. Essas duas inflações, elas ocorrem e têm consequências diferentes na economia. Bom, existem diversas teorias que falam sobre de onde é que surge a inflação. As principais, nós temos a teoria monetarista, que inclusive o nosso Banco Central ele adota. Ele diz o seguinte, que o déficit público, ou seja, quando o governo gasta mais do que arrecada, isso gera expansão da moeda e com mais moeda no mercado resulta a inflação. Mais moeda no mercado porque o governo ele precisa
se financiar e vai se financiar pegando emprestado. Então, dentro dessa construção teórica, um dos principais caminhos para reduzir a inflação é o governo gastar menos. Por outro lado, nós temos a interpretação keynesiana sobre a inflação. Keynes diz que, resultando do excesso de gasto, ele vai trazer um excesso de demanda. Excesso de gastos do governo vai resultar em um excesso de demanda. Por quê? Porque o governo vai contratar pessoas e vai contratar empresas para gastar. Esse excesso de demanda vai resultar numa pressão no mercado e que, portanto, resulta em inflação. Vejam só, da mesma forma que a discussão monetarista, Keynes, por um caminho diferente, resulta na mesma interpretação. Uma das principais causadores da inflação é os gastos do governo. Por outro lado, existem outras interpretações sobre a inflação. Por exemplo, a teoria estruturalista fala que a inflação ela é resultado principalmente da diferença de crescimento entre diferentes setores da economia. Ou seja, se o setor de serviços cresce mais do que, por exemplo, o setor industrial, a oferta do setor industrial, tende a haver inflação nos preços dos serviços. E principalmente como a economia está toda interligada, se existe aumento, por exemplo, crescimento no setor de serviços, esse crescimento no setor de serviços vai fazer com que se traga mão de obra da indústria para os serviços. E trazer a mão de obra se dá, por exemplo, por aumento de salários. Então, esse problema estrutural da economia, esses descasamentos estruturais da economia, resultam em pressões em alguns setores e que vão resultar, enfim, em inflação. E também existe a interpretação da inflação inercial. Inflação inercial é uma construção teórica nossa aqui do Brasil. Ou seja, a inflação ela existe porque eu sei que vai haver inflação no futuro. Se eu sei que os salários vão aumentar, eu vou aumentar o meu produto, o meu preço do meu produto, porque eu preciso pagar salários para produzir. Se eu sei que o produto vai aumentar, eu vou brigar também para aumentar o meu salário. Por quê? Porque eu sei que no futuro os produtos irão aumentar. Se os produtos vão aumentar e os salários vão aumentar, eu também vou querer aumentar o meu preço do aluguel. Então, como todos os agentes sabem que existe inflação e que haverá inflação no futuro, o resultado é que nós temos uma inflação que ela vai gerando a si mesma. Essa construção foi a construção teórica brasileira e o Plano Real, uma das dimensões principais dele era eliminar esta inflação inercial. Bom, nós temos aqui no Brasil diversos indicadores de inflação. O IPCA é o mais conhecido e é o, digamos assim, indicador oficial de inflação. IPCA medido pelo IBGE. Mas eu trouxe aqui para vocês terem noção de que existem diversos indicadores e medidos por entidades diferentes, por exemplo, a FGV, a FIPE e o DIEESE, e que são indicadores que servem também para que nós tenhamos noção sobre o impacto da inflação em outros agentes a não ser só o consumidor. O IPCA mede a inflação nas casas do Brasil, nas famílias do Brasil. O IGPM, por exemplo, mede a inflação para principalmente as empresas. Então são indicadores diferentes, mas mesmo assim eles se relacionam. E com isso nós temos certeza, por exemplo, que não existe distorção na construção do indicador de inflação.
aqui para mostrar para vocês que a inflação foi um grande problema brasileiro e que foi vencido ali entre 1994 e 95. Não que não se tentasse antes vencê-la. Tivemos diversas tentativas, por exemplo, o Plano Cruzado, o Plano Bresser, o Plano Verão, o Plano Collor, o Plano Collor II e, por fim, o Plano Real. O que se observava sempre é que a cada um destes planos que foram feitos, especialmente porque eles não tratavam o problema da inflação como um todo, a cada novo plano a inflação voltava, acelerava e ficava mais alto. Voltava, acelerava e ficava mais alto. Até que tivemos o Plano Real. E esse plano ele foi bem sucedido e continua sendo bem sucedido até hoje. É óbvio que a inflação ela tem picos, né? Mas hoje nós temos conseguido uma inflação relativamente controlada. Nesse momento a nossa inflação ela está em torno de 4,2% ao ano. Quando no primeiro ano do Plano Real nós tivemos inflação de 22% ao ano. E isto foi um grande feito, porque a gente vinha de inflação em torno de 250%, 300% ao ano. No primeiro ano do governo Lula, nós tivemos inflação de 17,24%, no ano em que Lula entrou. Por quê? Porque nós tínhamos já uma inflação que vinha com problema do final do período do FHC. Ao longo do governo Lula, a inflação caiu, chegando a 2,99%, o que era uma inflação bastante baixa. E nós tivemos daí um pico de inflação ao longo do governo Dilma, principalmente no momento da saída da Dilma e a entrada do Temer. Foi um dos principais problemas que a gente teve na economia brasileira e que indicava que havia esse problema foi o repique da inflação ao longo do governo Dilma. Depois nós tivemos, ao longo da pandemia, uma queda muito significativa da inflação, principalmente porque a economia não girava, e depois um repique batendo em 12,13 ao final de 22, em 2022, com a inflação batendo em 12,13. No momento, então, a inflação está controlada, mas nós não podemos ficar desatentos. Se ficarmos desatentos, a inflação pode voltar. Por exemplo, olha o que aconteceu com a Argentina aqui ao lado. Concluo aqui a nossa aula sobre política monetária e agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.